Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professora Diferentona. Hoje vamos dar continuidade na sequência Urgência e Emergência. Vamos abordar um pouco sobre traumatismos. Vamos aqui aprender algumas definições, algumas atualidades, para quando eu for falar da avaliação ao traumatizado, ficar mais claro e o conteúdo ser mais legível para vocês, ok? Assim que vocês assistirem esse vídeo, curtam, compartilhem com os seus amigos, para que o canal continue crescendo e mais vídeos dessa qualidade sejam produzidos para vocês, ok? Então, vamos lá. Para falar um pouco de traumatismo, pessoal, é importante entender algumas definições, porque muitas coisas mudaram, muitas terminologias, às vezes a gente, ele tem um trauma, ele está com um politraumatizado. É importante entender para lá na hora da entrevista, na hora que você estiver arrumando um emprego, ou lá no próprio dia a dia você não comer bola e falar alguma bobagem, né? Então, vamos lá para as atualidades. Eu trouxe aqui fresquinho para vocês algumas mudanças, ok? Por muito e muito tempo, quando um indivíduo sofreu algum traumatismo físico, algum dano físico, né? Por muitos e muitos tempos, gerações, foi-se usado o termo trauma, né? Como vocês podem ver aqui, a palavra trauma, né? Ela vem do grego, ela significa ferimento, ferida, né? Realmente é isso. Então, ele caiu, fez uma ferida, abriu, machucou. Então, era-se usado esse termo. Só que com o desenvolvimento da psicologia, né, da saúde mental, que está cada vez ganhando força, crescendo, né, graças a Deus isso é muito importante, né, houve-se uma certa confusão, porque quando lá no ambiente hospitalar, por exemplo, ele tem um trauma, né? Até vocês hoje em dia, eu tenho um trauma, já ouviu alguém falar, eu tenho um trauma de infância, eu tenho um trauma do escuro, eu tenho um trauma de barata, não é? Então, atualmente ficou-se confuso associar a palavra trauma, porque não se sabia se o indivíduo estava falando de trauma físico ou de trauma psicológico. Então, para que não houvesse nenhuma confusão, então, hoje em dia, atualmente, a palavra trauma, nós nos referimos a trauma de algum acontecimento de origem psicológica, tá bom? Então, quando eu falarmos, nossa, ele tem trauma, ele tem um trauma no crânio, né? Então, não é trauma no crânio, tá? Então, quando a terminologia para trauma físico, nós já vamos ver a seguir. Mas quando for algo de origem psicológica, né? Ela foi agredida, ela passa por um relacionamento abusivo, então ela tem medo de se relacionar com as pessoas e tal. Então, isso é um trauma psicológico, tá bom? Então, a palavra trauma, nós vamos nos referir a situações de origem psicológica, ok? Então, e agora, professora, como é que a gente fala? Qual que é o termo certo, correto para trauma físico, né? Que antes não era trauma físico, e agora como é que, já que é trauma psicológico, como é que fala, então, na questão física, tá? Então, o termo correto para se referir a alguma agressão física, a alguma ferida física, vamos dizer assim, nós usamos o termo traumatismo. Então não é trauma de crânio, é traumatismo craniano? Isso, corretamente, tá bom? Então, qual que é a melhor definição para traumatismo? Né? São lesões que são produzidas, né, por uma troca de energia muito grande, que a gente vai discutir um pouco mais à frente nesse vídeo aqui, tá? Então, para que a pessoa, né, sofra um acidente, fique com alguma parte do corpo deformada, ali ocorreu uma troca de energia muito grande, ok? Que isso é proveniente de agentes externos, tá? Alguma coisa externa, alguma força externa atua sobre o corpo, ok? Então, traumatismo é basicamente isso. Quando a gente se refere a lesão física, usamos a palavra traumatismo. Lesão psicológica, trauma, ok? E quando o indivíduo ele possui vários traumatismos no corpo, né? Porque traumatismo é um lugar específico, ó. O dele foi aqui, por exemplo, só no crânio aqui, ó, né? Na parte do osso do zigomático aqui na face, né? Então, em um lugar, um ponto só, vamos dizer assim, a gente usa o termo traumatismo, mas e quando pega o crânio, tórax, membros, é traumatismo? Aí já é um pouco diferente.
Olha só, quando a lesão, né, o acidente, né, ou o que ocorreu afeta várias estruturas do corpo, ó, né, como pelve, fêmur, né, ossos da face, tronco. Quando uma lesão, a lesão ela está espalhada por vários pontos do corpo, aí chamamos de politraumatismo, porque poli, né, significa vários, né, esse termo, né, aqui, tá? Então, significa o quê? São vários, né? Então, politraumatismo, podemos dizer que são lesões múltiplas, que podem comprometer vários órgãos e sistemas, basicamente. Então, politraumatismo, ele é muito mais, assim, grave do que um traumatismo, por exemplo, tá? Porque são várias regiões do corpo. Imagina, pode ter afetado o crânio, ao mesmo tempo, tórax, ossos longos, né? E aí é extremamente grave. Então, por isso que é importante o cuidado, assim, no caso aqui, quando chega no pronto-socorro, já é imediatamente classificado aí como vermelho, tá bom? Não pode esperar, tem que ser atendido, uma emergência. Então, ficou claro, pessoal? Então, politraumatismo são lesões causadas em várias regiões do corpo. Traumatismo em um lugar, um ponto específico, lesão física, e trauma, algum transtorno psicológico aí, ok? Então, belezinha. Quando a gente fala de estatística, pessoal, né, de traumatismos, né, a maioria delas, eu posso dizer para vocês assim, a que chega no pronto-socorro, são de origem de acidente de trânsito, tá? A maioria dos traumas, o que mais, assim, aqui no Brasil, assim, a realidade do Brasil, são causadas por acidentes automobilísticos, ok? Daí, em primeiro lugar. Segundo lugar, são quedas, né? Trabalhadores que trabalham em profissões de risco, tá? Daí vai indo sucessivamente. Mas, em primeiro lugar, tá? As pessoas, no nosso país, que já tem a legislação, que já é certinha, às vezes o pessoal não segue, então, por isso que acaba, infelizmente, acontecendo esse tipo de coisa, né? Então, em relação aqui, ó, eu coloquei uma estatística geral para vocês. No mundo todo, aproximadamente, olha só, por ano, né, morre 1,25 milhão de pessoas de vítimas de acidente de trânsito, tá? Então, vamos falar assim na proporção para vocês. 23% são de motociclistas, perdão. 22% pedestres, né? Ali pessoas que estão ali na faixa, vão atravessar, alguém vai lá, não respeita. E 4% de bicicleta, né? Ciclistas, ok? Coloquei um contexto aí mais geral para vocês, mas aqui, realidade brasileira, em primeiro lugar, a maior ocorrência são acidentes de trânsito, ok? Professora, quais são os mecanismos que causam os traumatismos nas pessoas? O que leva a pessoa a ficar deformada, machucada, né? Olha lá, são 5 mecanismos fundamentais, tá? O primeiro deles é de origem mecânica, ou seja, algo mecânico ou cinemático, também podemos dizer assim, é algo que produz algum movimento, né? Por exemplo, o acidente de trânsito é um mecanismo mecânico, porque você está ali andando, não vem a força, a velocidade do automóvel, da motocicleta, na hora que ele colide com a pessoa, com a vítima, ela fica machucada porque foi uma agressão ali, foi uma troca de energia muito grande, ou seja, bateu, colidiu e deformou. Então, tudo aquilo que gera um movimento, né, a gente podemos dizer trauma. Então numa indústria, se a pessoa, por exemplo, tá lá uma empresa que tem prensa hidráulica, sem querer ocorreu um acidente de trabalho, ele ficou preso na prensa. É um mecanismo mecânico, tudo aquilo que tem movimento, que se entrar em contato com você, dependendo da velocidade, da proporção, pode causar um acidente, ok? Então, mecanismo mecânico é isso. É um exemplo, podemos colocar prensa hidráulica, carro, né, automóvel, motocicleta, tá bom? Térmico agora. Térmico, a gente pode dizer que é tudo aquilo que tem a ver com a temperatura,
certo? Ah, então você está falando do calor e do frio, professora? Exatamente. Né, o fogo, ele é um mecanismo térmico. Quando a pessoa entra em contato, né? Não sei se já aconteceu com você, já sem querer estar na cozinha, tá fazendo alguma coisa, queima, espirra alguma coisa no braço, né? Ai, dá até um machucado assim, né? Então, o calor ou a baixa temperatura ou o frio, eles são causadores de traumatismos gravíssimos e tem a ver com a temperatura, né? O fogo ali, quando a pessoa não fica queimada, a pele não fica toda deformada, né? Nas baixas temperaturas, quando, dependendo do grau, dependendo se a pessoa, da exposição, tempo de exposição ao gelo, por exemplo, pode causar queimaduras gravíssimas, tá? Então, tanto o frio quanto o calor, eles podem causar traumatismos, ok? Agora, de origem química, né? Tudo aquilo que vamos dizer assim, que são produtos que vão comprometer a matéria orgânica, podemos dizer que são mecanismos químicos. Por exemplo, a soda cáustica. Né? Soda cáustica foi muito tempo utilizada para desentupir o banheiro, né? Hoje não, eu não sei se na cidade de vocês, onde vocês moram, residem, se ainda existem desse tipo dessa forma para ser encontrada a comercialização. Antigamente, né, isso no tempo que eu era criança, era usado para desentupir vaso, né, essas coisas. A soda cáustica ela era em escamas, né, em pedrinhas pequenininhas, né, ficava no banheiro, né. Isso era muito perigoso. Tirou porque crianças, criança, vocês sabem, da faixa etária de 1 a 2 anos, eles estão descobrindo as coisas, querem colocar tudo na boca, e vários acidentes, né, nessa época, entre os anos 70, 80, né, 90, era o que mais tinha, pronto-socorro infantil, as ocorrências maiores eram essas, porque a criança achava que aquilo era uma bala, alguma coisa, colocava e acabava causando queimaduras gravíssimas, certo? Então, inclusive, até aconteceu isso comigo quando eu era criança, né? Minha mãe tinha lá as pedrinhas, eu olhei, ai que bonitinha, daí coloquei tudo na boca, aquilo, e na hora que a minha mãe viu, ficou tudo aquilo espumando, graças a Deus, hoje eu tô bem, perfeita, linda, maravilhosa, não aconteceu nada comigo. Né? Então, por isso que tirou de comercialização, né? A soda cáustica, ela reage com a pele, ela queima, né? Então, tudo aquilo que reage, agride a estrutura física, a estrutura orgânica, né? Podemos dizer que é um mecanismo químico, né? Produto químico, certo? Soda, ácidos, ok? Agora, elétrico, né? Mecanismo elétrico já fala por si só. A eletricidade, né? Quando a gente entra em contato com carga extremamente alta, altas tensões, sem a proteção, sem o preparo adequado, podemos sofrer o risco. Já viu como é que fica uma pessoa que é carbonizada, né? Fica preto, né? Torrado assim, né? Então, é um mecanismo que causa um certo tipo de traumatismo, ok? E por fim, radioativo, né? O acidente radioativo Chernobyl, né? Vocês conhecem, já aconteceu, já aproximadamente vai fazer 34 anos, se eu não me engano, é isso, né? Foi em 1986. A cidade praticamente se devastou. O que a radiação ela faz? Ela desintegra a matéria. Então, ela é um mecanismo extremamente grave. Por isso que profissões que trabalham com radiação, elas se aposentam cedo, a exposição diária é um pouco mais reduzida, por conta dos sérios danos, sérios riscos que a radiação pode causar à nossa saúde, ok? Então, ficou claro? Deu para entender? Então, mecânico é o que gera movimento, um exemplo disso é o carro, térmico é temperaturas, né? O frio, o calor, químico, são produtos, né, ácidos de origem química corrosiva, eletricidade, as altas tensões, eletricidade, né, fios elétricos e radioativa, a própria radiação em si, ok? E os traumatismos, meus amores, você vê como é que por muito tempo enradicado a palavra trauma, às vezes a gente troca sem querer, tá? Se eu trocar, perdão, né? A gente precisa se habituar, certo? Então, olha lá, os traumatismos, eles são classificados em duas categorias, tá? Eles podem ser
fechados. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, para quem não sabe, é uma marca de cinto de segurança. Nossa, mas o cinto de segurança, mesmo usando o cinto não tá no carro para proteger? Está, mas vamos concordar comigo. Quando eu for falar mais para frente aqui, vocês vão entender que quando o carro ele perde o controle, a velocidade ela dobra, ela fica extremamente alta. Então, na freada brusca, né? Isso, o cinto ele segura, então o cinto ele, né, o corpo ele chacoalha, faz um certo movimento e acaba também traumatizando, né? Olha como é que ficou a pele, né? Então, fechado é quando não houve exposição da matéria, né? Não teve exposição de vísceras, né? Tá tudo íntegro aqui, mas só a parte, assim, a camada foi meio que lesionada. Agora, traumas abertos, olha lá, já é o contrário, quando há evisceração. O que é evisceração? Saída de órgãos e vísceras do corpo humano, certo? Tá vendo aqui? Aqui foi um trauma penetrante, alguma coisa perfurou e olha lá, né? Peritônio, intestino, estômago, acabou eviscerando, ou seja, saindo para fora, tá bom? Então, os traumatismos, eles são classificados nessas duas categorias, ok? Agora chegou onde eu queria, né? Que eu falei para vocês. A cinemática do traumatismo. Antes de falar da cinemática do trauma. Então, o que seria a cinemática do traumatismo? Cinemática a gente já não viu que seria o movimento, né? Então, o que a cinemática do traumatismo eles analisam, né? Eles estudam como que ocorreu as condições em que ocorreu o acidente, né? Por quê? Quem que faz isso, né? O Departamento de Trânsito, né? Órgãos especializados do SAMU, Corpo de Bombeiros, esse pessoal, o foco deles são, na verdade, estudar esse tipo de categoria. Porque vocês não... Por que surgem? Para que serve o colar cervical? Por que cada vez mais equipamentos vão surgir no mercado? Por conta que as pessoas que estudam a cinemática, elas inventam, elaboram novos métodos para prevenir e estudar para que aquilo aconteceu, né? Vocês já não viram falar, nossa, mas o carro capotou e ele rolou. Nossa, mas por que o carro deu uma freada aqui, né? Sendo que eu não estava na velocidade tão alta e nossa, minha cabeça bateu lá no vidro da frente, né? Então, a cinemática, ela estuda isso, as condições que estavam, no caso, né? Vamos pegar o exemplo do carro. Como que estava o veículo, a que velocidade estava, para entender por que a pessoa resultou naquela lesão. Nossa, mas o carro ficou intacto, mas o estado dele tá tão grave, ele só bateu a cabeça no vidro, fez só um negocinho no vidro. Entendeu? Então a cinemática ela estuda, isso aconteceu porque a velocidade ela dobra, né? Quando se ele já estava numa certa velocidade rápida e aí colidiu com alguma coisa, né? Se distraiu, fez alguma coisa, né? O carro acaba ocorrendo um agravo. Então a cinemática do traumatismo ela estuda as condições em que ocorreu o acidente, ok? Só que algo que eu quero falar bem para vocês agora, né? Vamos falar um pouquinho de física, assim, gente. Eu não sou nenhum expert, tá? Né? Eu mesmo, assim, meu foco, minha área mesmo é saúde, né? Eu sei que eu admiro quem gosta, quem entende aqueles cálculos, aquelas coisas. Um dia eu chego lá. Mas vamos só entender um pouquinho um dos princípios da física para vocês entenderem um pouquinho da questão por que a pessoa, nossa, o acidente ele não estava tão rápido, mas por que ele foi ejetado do carro? Vocês já viram falar disso, né? Às vezes, nossa, mas ele só estava 50 por hora, ele viu um cachorro na rua, ele foi frear, minha filha estava no banco de trás, foi rolando, o carro ejetou, enfim, então, né? É importante a gente entender uma coisa aqui agora. Por que esses acidentes acontecem? Por que a cinemática do trauma, né, do traumatismo, ela é dessa forma? Então, vocês têm que ter em mente a lei da conservação da energia. O que seria essa lei da conservação da energia, né? Ai, nossa, hoje eu acordei com pouca energia. Nossa, hoje eu tô sem energia. É um pouco errado a gente falar isso, né? A gente pode falar, hoje eu tô desmotivado, né? Porque a energia, ela não se perde.
certo? Ela não tem muito, a gente não pode falar a energia tem muito ou tem pouca energia, a gente pode dizer que ela se transforma, ok? Ela não pode ser perdida e nem, vamos dizer assim, exterminada, certo? A energia, ela só muda a sua forma, tá? Então não tem como, nossa, acabou, findou a energia, ela só muda a forma dela de apresentação. Quer ver um exemplo? Só assim para vocês entenderem isso que eu tô te falando para vocês, né? Quando você tá andando aí, né? Tá andando na rua, alguém tá na sua frente. Daí a pessoa na sua frente, ela tá andando um pouco devagar, você tá andando um pouco mais rápido. Daí você deu uma distraída, sem querer você tá mais rápido, você dá uma trombada nela ali. Vocês não levam então, essa trombada aí, né? Não meio que assusta, a pessoa pode até cair, vocês podem até cair no chão, né? Por quê? Você que estava aí, você que estava mais apressado, a sua energia estava, né? Você estava usando ela mais, ela estava mais, vamos dizer assim, mais acelerada. O que estava na frente, ele estava com energia, só que ele estava um pouco mais devagar. O que aconteceu? Vocês se trombaram, ou seja, o que estava mais rápido, né? Acabou transferindo para o que estava um pouco mais devagar, né? Vamos pôr nomes assim. O Joãozinho, que estava um pouco mais rápido, e a Maria, que estava na frente, né? O Joãozinho estava mais rápido, então o Joãozinho, ele, puf, né? Na hora que ele trombou com a Maria caiu no chão, o João também, o que aconteceu? O João, ele transferiu um pouco da energia dele para a Maria. Foi tanta que a Maria até caiu no chão. Então, é a mesma coisa que ocorre num acidente, né? Se um carro ele tá a 50 por hora, certo? E ele bate num poste, você vê que o poste fica todo deformado, fica tudo destruído. Por quê? A velocidade dele, os 50 por hora, ele jogou no poste. Então, na hora que ocorre um acidente, né, tá 50, a velocidade do veículo ele acaba dobrando de valor. Né? Se tá 50, quando ele colidiu no poste, ele foi para 100. Por isso que o estrago dos acidentes é intenso. Por isso que quando a pessoa ele é classificado dessa forma, por isso que vísceras em alguns casos saem para fora, órgãos saem, por conta da transferência de energia que aconteceu. Então a energia, você conserva ela, né? O que aconteceu? O carro bateu, ele dissipou, jogou tudo em cima do poste. O Joãozinho estava andando mais rápido, ele trombou com a Maria, ele jogou toda a energia em cima da Maria. Certo? Então, a energia é a lei da conservação, ou seja, ela é transferida de um corpo para outro. Sempre vai ser dessa forma, ok? Não é? É a mesma coisa que nem um trampolim, eu até coloquei um exemplo aqui. Você vai pular no trampolim, a sua energia, você subiu com a energia, conforme você vai chegando aqui na água, né? Vocês já perceberam quando você pula de barriga na água, nossa, não machuca, né? Por que está acontecendo? Você está o impacto foi tão forte que você está transferindo energia, a sua energia. Conforme você vai descendo ali, ó, você vai aumentando a velocidade. Então, o que vai acontecendo com a água ali? A água ela é uma barreira, está ali parada. Se você não pular da forma adequada, né, sérios acidentes podem acontecer. Agora, se você pula direitinho, né? Você vai transferir a sua energia para a água, mas não vai sofrer nenhum dano. Deu para entender, então? Então, sempre, constantemente, a energia nós conservamos e dissipamos, né? Ela vai mudando de forma, né? Então, a do carro, ela estava ali 50, na hora que bateu, ela jogou e acaba dobrando, ok? Então, agora vamos entender agora as classificações do traumatismo, né? Agora os tipos de traumatismos que existem, né? Já vimos que tem lá o aberto e fechado, agora os tipos que encontramos, tá? Existem colisões automobilísticas, ou seja, quando um veículo acaba se chocando com o outro, né, automóvel, né, colisões de motocicleta, né, moto, né, eu digo para vocês, são os mais perigosos, mais fatais, assim, às vezes até um carro, até um acidente com automóvel, pode ser a chance da pessoa salvar mais do que uma de motocicleta, ok? Atropelamento também, praticamente está envolvida, né, com o automobilismo, e quedas, tá bom? Quedas, infelizmente, ocorrem bastante. Às vezes a pessoa precisa ter o devido preparo, certo? Para não sofrerem danos fatais, ok? Tem mais aqui. Outros tipos também, lesões por explosão, quando explode alguma coisa, cai alguma coisa, né? Acaba tendo esse tipo de
de classificação, né? Explode e acaba os estilhaços atingindo a pessoa, causando traumatismos, né? Lesões também por arma branca, né? Facas, objetos pontiagudos e lesões por arma de fogo, tá? Então, os traumatismos, eles são classificados dessa forma, aqui, ok? Nas colisões automobilísticas, eles ainda, olha só, né? Já vimos os tipos, agora vamos ver as subcategorias. Nas colisões automobilísticas, eles podem ser divididos em 5 tipos ainda, né? Que nós vamos ver daqui adiante. Então, a colisão existem várias formas, e dependendo do tipo aqui da colisão automobilística, o dano é pior, ok? Então, o primeiro tipo de colisão automobilística é o impacto frontal, né? Quando um veículo ele acaba colidindo um de frente com o outro, certo? Acaba gerando, olha só, né? Estragos assim irreparáveis, né? Geralmente já dá perda total, é bem perigoso. E podemos dizer assim que a intensidade que ficou, né? O estado que ficou o veículo indica a velocidade, as condições em que mais ou menos ele estava ali na hora do acidente, ok? Certo? Olha só, né? Várias situações. Esse aqui geralmente é o que mais ocorre estrago. Veículos assim ficam irreconhecíveis, né? É bem complicado mesmo. Esse tipo aqui principalmente o que mais corre risco aí é o próprio condutor, tá? Por conta que o passageiro que fica do lado, por que o perigo é maior do condutor? Por conta do volante, outros aparatos extras que ficam do lado do condutor acabam fazendo com que essa situação se agrave mais. E lesões as mais comuns, tá, de impacto frontal, podemos dizer que são classificadas em traumatismo crânioencefálico, são as mais comuns de acontecer nesse tipo de impacto, e traumatismo torácico e traumatismo abdominal. Impacto traseiro, né? É quando a frente de um veículo acaba colidindo a parte traseira do outro, certo? Pode dar perda total, né? O que mais aí sofre dano, o que mais tem chance de ficar no prejuízo é o que colidiu, né? A parte traseira aí, ok? Nesse tipo de acidente, o mais comum de acontecer é o tal do efeito chicote, né? Não sei se vocês já viram falar isso daqui, né? Sabe no carro de vocês aí, quem tem carro, ou vocês já viram alguém, com certeza, né? No carro, aqui na parte da cabeça, não fica o encosto, né? De cabeça, daí vocês pensam, nossa, aquilo é luxo, isso aí os carros têm luxo. Se vocês olharem nos carros os carros mais antigos, dos anos 60 para baixo, para trás, né? Os carros, eles não possuíam esse encosto de cabeça aqui, ó, que nem essa foto que eu coloquei para vocês. Hoje foi colocado porque num impacto traseiro, tá? É muito comum de acontecer esse tipo de coisa, porque na hora que bate, né, o veículo colide, olha só o que o corpo ele faz, né? Ele vai para frente, é efeito chicote que a gente chama, ele vai e volta. Quando você pega o chicote, uma corda, né? Você joga lá, não vai e volta, né? Então, é isso aqui, ó, que acontece. Então, o encosto de cabeça, ele existe no carro com esse objetivo, tá? Então, no impacto frontal, traseiro, é muito comum de acontecer esse tipo de coisa. Então, a lesão que a gente mais encontra nesse tipo de situação é o trauma raquimedular, né? Que pega a região da coluna. Aí, ok? Agora, impacto lateral, esse daí é mais fatal para o lado que o que houve a colisão, né? Geralmente pode ser aqui é um pouco mais grave também, porque dependendo da área de agregação, pode comprometer até os passageiros no banco de trás, certo? Aí também é comum acontecer traumatismo crânioencefálico, abdominal, torácico, músculo esquelético, hack medular também em algumas situações. Ok? Impacto angular, esse aí é perigoso, tá? Esse daí é o efeito dominó. Às vezes, vocês já viram aqueles vídeos, né? Um carro perde o controle, daí vem, o outro tá vindo em alta velocidade, vem, que daí o outro não chega a tempo e vai ficando uma bola de neve, isso daí,
É uma peça, se você derruba uma peça de dominó, as outras também vão cair, é a mesma coisa aqui, tá? E aqui o que eu digo para vocês, a gravidade maior está concentrada bem no centro, então quanto mais no meio, aqui no centro das colisões, mais grave é a situação, porque afinal, a colisão, ela se originou, a dica que peritos, né, a perícia, que estuda a cinemática do trauma, eles ensinam o quê? Né? Aqui dá para você saber por onde começou o acidente. Então, o acidente ele começa sempre aqui, ó, pelo centro, tá? Então, o veículo que estiver bem no centro da colisão é o mais grave, é o que deu início a tudo, ok? Da mesma forma dos outros, aí é muito comum traumatismo crânioencefálico, raquimedular e abdominal e torácico também, ok? Capotamento também, aí capotamento é quando o veículo, ele infelizmente acaba perdendo o controle, o condutor não consegue fazer voltar, vamos dizer assim, nos eixos, né, e acaba ficando dessa forma aí também, perda total. Nesses casos, né, quando ocorre o capotamento, se os condutores, né, o condutor e os passageiros não estiverem usando cinto de segurança, eles são automaticamente ejetados. Tá? Por conta disso, ocorre a transferência de energia ali tá tão forte que tudo que tiver no carro vai voar, literalmente sai, ejeta, é jogado para fora. E eu digo para vocês, em uma cena, se vocês olharem, né, para vocês já aprenderem a noção de ser mais grave. Se vocês olharem, a pessoa estiver dentro do carro e outras estiverem ejetadas, pode-se dizer que o mais grave sempre é o que foi ejetado, porque o que está ali, mesmo se ele tiver com ferragem tudo preso dentro dele, as próprias ferragens vão estar estancando sangue e outras coisas e tem maior chance de sobreviver do que o que foi ejetado. Porque o que foi ejetado, você não sabe se bateu a cabeça, coluna, enfim, tá? Se não teve alguma coisa para amortecer o impacto. Então, na ejeção, sempre o mais grave aí no capotamento, ou qualquer outro tipo de acidente, se ocorreu ejeção dos passageiros, do condutor, enfim, tá? O que foi ejetado sempre é considerado o mais grave, ok? Colisões de motocicleta também, as colisões de motocicleta, elas recebem a mesma classificação das automobilísticas, né? Frontal, lateral, tá? Só que o da motocicleta, qual que é? Em todos eles vai ocorrer ejeção do condutor. No carro, por exemplo, só vai ser ejetado quem não estiver usando o cinto de segurança, tá? O cinto ele serve para impedir com que a pessoa seja o quê? Ejetada. Agora a moto não tem esse dispositivo e a pessoa acaba, tá? Em todas as situações, infelizmente, ela vai acabar sendo ejetada. Por isso que acidente automóvel com motocicleta, ele é sempre nas hipóteses mais grave, tá? Do que se fosse um carro, por exemplo, ok? Atropelamento também, né? As lesões, elas vão variar. Aqui um ponto importante que eu tenho que dizer para vocês, tá? A gravidade da lesão no atropelamento, ela é definida pelo tipo de pessoa. Ela vai variar muito pelo tamanho, tá? Então, é muito mais grave se uma criança for atropelada do que um adulto, por conta da anatomia, do tamanho. Porque se você olhar aqui, ó, por exemplo, nessa imagem, né? Esse adulto aqui, ó, se ele foi atropelado, qual que é o ponto de colisão, né? Vemos aqui que são o quê? Membros inferiores, né? Ele pode depois pegar alguma outra área, só que vai afetar apenas uma região em si, ou duas no máximo. Agora, olha a criança, olha aqui do lado como é que fica, tá? A criança praticamente, olha só, ela pega a criança por inteiro. Então, no atropelamento, quanto menor, quanto mais, vamos dizer assim, a estatura for, né, mais baixa, mais chance tem de comprometer várias regiões e se tornar um politraumatismo, ok? Aqui, olha só a criança, tá vendo, ó, né? Ela colide, ó, né? Aqui é o passo a passo. Ela primeiro dá aquele impacto, depois ela pega as outras extremidades, enfim, depois é lançada. Tá? Então, sempre a criança, ela é considerada mais grave do que o adulto por conta da estatura dela, ok? Quedas também, né? Quedas
que nem já foi falado, tá? A queda o que eu tenho aqui a dizer para vocês, tá? Quanto mais alto, mais grave é. Então, as gravidades nas quedas, elas vão ser significativas quando a queda ocorrer com mais de 3 metros de altura, tá bom? Então, quedas inferiores a 3 metros, vamos dizer assim, elas são consideradas assim, menos graves. Agora, quando a queda ocorreu numa altura acima de 3 metros, já é considerado extremamente grave, tá? Porque você já não viram falar, nossa, mas a vizinha caiu da laje, a laje era menor que 3 metros, a pessoa ficou com sequela, mas sobreviveu por conta dessa questão. Agora, se for uma laje, por exemplo, ela caiu de um prédio maior que o terceiro andar, aí vai ser muito mais grave, ok? Né? Só que a queda eu tenho algo a dizer para vocês, tá? Dependendo no meio do caminho do que aconteceu, se a pessoa ela foi ao longo do caminho batendo em outros objetos, existe a questão do amortecimento por impacto, né? Então a energia, lembra que ao longo que nós já conversamos, ao longo do trajeto, ela vai sendo dissipada, né? Ela vai sendo transferida. Então a gravidade, existe muito mais chance de, vamos supor que eu estou aqui no 6º andar, né? O chão está lá embaixo. Se no meio do caminho não tiver nada, né? Existe muito mais chance de eu chegar lá embaixo mais grave do que se no meio do caminho eu bater alguma coisa. Né? Por exemplo, que no meio do caminho eu bati no ar-condicionado, bati na árvore para depois cair no chão. Então essa pessoa ela tem a chance de ter mais chance de sobreviver por conta que no meio do caminho ela já foi jogando, dissipou, transferiu um pouco a energia para esses outros objetos e ela vai chegar no chão com a energia, né, não tão intensa, como se ela caísse sem bater em nada, tá? Então essa questão de impacto de objetos, né, que nem aqui nessa imagem, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, essa pessoa ela caiu, né, desse andar e no meio do caminho ela bateu no ar-condicionado aqui, ó. Tá? Ela bateu no ar-condicionado e o ar-condicionado amorteceu o impacto e tornou-se, né, menos grave essa situação, tá? Lesões por explosão, certo? O que eu tenho a dizer para vocês? A gravidade aqui está nos estilhaços, porque sempre a zona mais perigosa é a zona central. Então, quanto mais próximo da zona central, mais grave também será, certo? De ser atingida dependendo se for por fogo, substâncias tóxicas, estilhaços, né? Vidro, né? Se for parede que tinha janela, essas coisas, né? Então, quanto mais perto da zona de choque, vamos dizer assim, a zona central, mais perigoso será, ok? Arma branca, né? É quando é causada por objetos pontiagudos, certo? Faca, tesoura, tá? E a questão da gravidade no ferimento por arma branca pode ser até... É até engraçado isso que eu vou falar, mas dependendo a diferença da gravidade está se a lesão foi realizada pelo indivíduo do sexo masculino ou feminino, ou seja, dependendo da pessoa que deu uma facada, por exemplo, a facada mais grave sempre será a facada dada por um homem, porque o homem ele tem a intenção de, né, no caso pela força física, ele tem a intenção de atingir mais estruturas. Agora a mulher, no caso, quando a gente vê esses crimes passional, a mulher quando ela vai dar facada no homem, ela vai, né, ela quer dar várias, ela vai que ela desconta a raiva. Agora, no caso, o sexo masculino, na racionalidade, né, na força, ele coloca e gira a faca, né? Então, sempre ferimento por arma branca. Quando você ouve, foi uma mulher que deu uma facada no homem, né? Dependendo, ele pode ficar com o corpo todo deformado, mas a chance dele sobreviver é maior do que alguém levar uma facada de um homem, tá bom? Foi a estatística de perícia que aponta esses estudos aí. Então, a facada, dependendo do sexo, a gravidade está no sexo, né, do indivíduo. Se fosse sexo feminino, a chance de agravo é menor do que do sexo masculino,
tá bom? Então, não tô ensinando ninguém a fazer nada, hein, pelo amor de Deus. Depois não vai falar, ó, daí o YouTube corta tudo isso aí, hein, pelo amor de Deus. E arma de fogo, tá? A arma de fogo, ela depende do, do tipo da arma, o calibre, né? Do tipo do projétil, da bala, né? Tem balas que elas só perfuram, tem bala que elas só ficam alojadas, tem bala que explode dentro do corpo, né? Ela entra, né? Ela vai dissipando a energia dela, né? Ela vai transferindo. Por isso que, dependendo tem pessoas que tomam um tiro, fica preso, fica ali alojado, quietinho, mas já tem bala que já entra fazendo estrago. É a tal, se não me engano, essa chama dum-dum, né? Essa que explode dentro da pessoa, né? Então, dependendo do tipo, tá? Da bala, ela vai causar diversos, né? Ó, ela perfura, né? Ela entra, ela passeia pelo corpo até encontrar lugar para ela poder sair, tá? E um dos efeitos que os mais comuns encontrados, né, de trauma penetrante, ou seja, pode ser causado tanto por arma branca e por arma de fogo, né? Que esses tipos de trauma a gente pode chamá-los de penetrante, porque penetrou, perfurou alguma coisa, né? O primeiro deles, a primeira situação, transecção da traqueia, né? Ou seja, a traqueia ela pode romper, tá? Trauma de face, ó, da causa deformidade, né? A face fica toda deformada, ferimento, né? Ó. E enfisema subcutâneo. O que seria esse enfisema subcutâneo? Dependendo da faca ou da bala que atingiu, ela subcutâneo, ela atingiu o quê? O tecido gorduroso, né? E acaba tendo o quê? Uma inflamação, um edema, um inchaço sobre o tecido e um acúmulo de alguma substância sobre o tecido subcutâneo e o indivíduo ele fica com essa aparência. Ok? Então, traumas penetrantes podemos dizer que são arma de fogo né, arma de fogo e arma branca, tá? E automobilísticos também, quando ocorrem ferragens, vidro, essas coisas também podem causar, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comentem, curtam aí, tá bom? Agradeço a atenção de todos vocês. Estarei aqui para responder qualquer questionamento, qualquer coisa que não ficou clara, tá bom? Estarei aqui. Obrigado, aguardem os próximos vídeos e até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.